O conhecimento e prova de um vinho obedecem à análise de 5 pontos fundamentais: o terroir, a vinificação, a visão, o aroma e o paladar do vinho. Sobre o terroir, palavra francesa que significa terrunho, devemos perceber qual é a influência que a aliança entre o solo, a planta, o clima e as práticas culturais de um determinado local exercem sobre o mosto ou sumo de uva e, finalmente, no vinho. A enologia, que é a ciência da vinificação, explica a elaboração das 3 cores de vinho: branco, rosé e tinto, abordando também os seus processos de conservação e envelhecimento. Convém lembrar que em qualquer adega só se podem elaborar 3 tipos de vinho: aquele que resulta da fermentação total do sumo de uva e que se designa por vinho tranquilo, por não apresentar pico gasoso no copo; o vinho efervescente, com gás; e o vinho fortificado, com adição de mais álcool, de origem vínica, e que, tendo como representantes nacionais o Porto e o Madeira, coloca Portugal como a maior referência em todo o mundo para estes vinhos doces. A prova de um vinho tem como única regra base a obtenção de prazer genuíno. No entanto, como qualquer produto alimentar, o vinho deve ser avaliado no seu aspecto visual, aromático e gustativo. No que diz respeito ao aspecto visual, o vinho novo deve apresentar-se límpido e cristalino, podendo ganhar uma leve borra com a natural evolução em garrafa. A sua cor amarelece ao longo da vida, tal como a natureza. O conhecimento do aroma baseia-se na percepção das grandes famílias aromáticas que contribuem para o nariz do vinho. Os aromas varietais são os que derivam da própria uva e são liderados por expressões florais e vegetais. Os aromas fermentativos são os que derivam do processo de transformação do sumo da uva em vinho, com liderança, na sua grande maioria, de moléculas que também encontramos na fruta fresca e que caracterizam a nota frutada de um vinho. Quem gosta de vinhos muito frutados deve escolher vinhos jovens. Por fim, os aromas terciários ou de evolução provêm das alterações químicas, oxidativas e bioquímicas durante o estágio e envelhecimento do vinho, muitas vezes em contacto com madeira tostada. Pense no aroma do vinho como um perfume. Uns preferem perfumes intensos, outros gostam de aromas quentes, há ainda quem prefira notas frescas e suaves. Namoramos com os aromas, mas o vinho revela-se verdadeiramente durante a sua prova de boca. É importante que consigamos reconhecer 3 dos 4 gostos fundamentais: o doce, o amargo e o ácido. O salgado não é essencial para o vinho. Qualquer vinho merece, de cada provador, uma avaliação das suas sensações gustativas balizadas por um triângulo imaginário, em cujos vértices encontramos a nota de frescura do vinho, provocada pela acidez, lembre-se de sumo de limão, e que iremos privilegiar quando queremos combater gorduras na comida. O vértice da doçura, com origem no açúcar e no álcool, que dá também a nota glicerinada ao vinho. E o da estrutura e corpo, conferida pelos taninos e outros elementos presentes na parte sólida da uva, que neste caso é a película. Esta sensação amarga e texturada é semelhante à que sentimos quando comemos diospiros, nozes ou castanhas. Ela é fundamental para nivelar o vinho com as proteínas da comida, ou seja, para comidas com muita proteína, como as carnes vermelhas ou os queijos, a escolha acertada deverá ser um vinho encorpado, provavelmente um vinho tranquilo ou um vinho fortificado. Os peixes e mariscos, de menor proteína, combinam-se na perfeição com vinhos brancos e rosés.